Amados, nós estamos desde terça-feira falando sobre a geração Janes e Jambres vezes a geração João Batista. São duas coisas bem distintas, são duas gerações que deixaram e têm deixado um marco, tanto para o bem quanto para o mal. Cabe a nós sabermos qual é a nossa geração, em que lado nós estamos, qual é o time que nós estamos jogando. O apóstolo Paulo, muito preocupado, naquela época, ele estava se referindo então aos nossos dias, por incrível que pareça. Muitas lutas naquela época, mas ele vai escrever a Timóteo, está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 9, nós lemos, durante todos esses dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, e aí vai uma relação enorme. E ele se refere aos últimos dias. Talvez se diga assim, mas esses últimos dias está demorando. Irmãos, nós estamos vivendo neste século, eu acredito que acontecerá tudo o que a palavra de Deus está se referindo. Desde os princípios de dores, desde a tribulação, grande tribulação, e dar-se-á o início, sim, aos 1000 anos de paz. Nós estamos apenas no ano 19 deste terceiro milênio. Então eu acredito sinceramente. Quando o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre esta última geração, ele começa a falar então, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Então nós temos de um lado uma geração chamada Janes e Jambres. Para quem não sabe, foram aqueles dois magos ou feiticeiros que se levantaram, se oporam contra Moisés, quando Moisés foi conversar com o faraó, dizendo, deixe o meu povo sair. E ali estava se apresentando uma geração terrível contra a verdade, contra a obra de Deus, na contramão de Deus. Quando Moisés ele transforma aquelas serpentes, aquele cajado em serpente, eles fizeram a mesma coisa. Então, quão importante é recordar esse tipo de coisa e trazer para a nossa realidade. Então, hoje nós somos contemporâneos de um momento difícil da sociedade, onde realmente há uma oposição contra Deus, contra os homens de Deus, contra a obra do Senhor. Sempre houve, mas nunca como nos dias atuais. Então, a gente está falando sobre isso, e que às vezes isso começa dentro de casa, quebrando a autoridade dos pais, mesmo inconscientemente, aquela criança já começa a se opor, e o pai, sem sabedoria alguma, ele vai dando trela, ele vai dando corda, vai dando força, e vai perdendo a cada dia esta responsabilidade que ele ou ela deve ter. Então eu vejo que a eficácia de Satanás, a inteligência dele, não menospreze e não subestime o inimigo, porque ele trabalha e ele não para, não descansa, não tira férias. Então, irmãos, hoje a eficácia da piedade nunca poderá estar de acordo com nenhuma dessas características horríveis que está acontecendo hoje. Porque existe a eficácia do inimigo das nossas almas e existe a eficácia do poder de Deus. Existem os dois lados, não podemos negar, não existe uma terceira opção, ou é filho de Deus ou é filho do diabo, é luz ou trevas, é assim que funciona, é céu ou inferno, não existe uma terceira opção. Então, ou você está do lado de um ou do lado de outro, ou você está dentro da geração Janes e Jambres, ou você está dentro da geração João Batista, que é aquele que está preparando o caminho. João veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus. E nós, a igreja, estamos preparando para o retorno dele. E a gente vai falar hoje sobre as diversas formas de oposição de Satanás à verdade de Deus, dentro de uma sutileza
enganando, se possível, até os escolhidos. Vemos que o seu método tem sido sempre, em primeiro lugar, se opor à verdade. E se este método falhar, ele vai procurar corrompê-la por meio de imitação. Então hoje, dentro das igrejas, muitas igrejas, existem aqueles que estão imitando mesmo, imitando o poder de Deus, imitando o Espírito Santo, imitando de todas as formas. Vejam que Janes e Jambres vieram fazendo a mesma coisa. E não pense você que aquilo, né, era algo assim, dentro de uma imitação barata. Eles literalmente transformaram as varas em cobras. Depois você vai ver que o próprio Moisés, Deus diz assim, então amanhã você vai fazer o seguinte, você vai transformar as águas do rio, aonde tiver água, você toca, vai se transformar em sangue. A Bíblia diz que eles fizeram a mesma coisa, os magos. Depois o Senhor disse assim, então agora você vai transformar areia em rã. Moisés fez e eles fizeram a mesma coisa. Aí o Senhor falou assim, bom, agora você vai transformar areia em piolho. Aí eles não conseguiram. Não é? Existe um monte de fatores que eu não quero entrar aqui em detalhes. Uns dizem que eles tinham apenas 3 maneiras, né, de ludibriar, de enganar. Outros dizem que não, porque tocou na terra. E aí vai no campo das ideias, tem um monte de coisa aí que eu não quero entrar nesse detalhe. Então vemos que o seu método tem sido sempre a mesma forma. Em primeiro lugar, opor-se à verdade, tentando mostrar que aquilo não é necessário, que aquilo é um engano, que mesmo sem Deus eu faço a mesma coisa, não precisa estar dentro de uma igreja, entendeu? Então você vê as pessoas fazendo, irmãos, com uma sutileza, sabe, se opondo aos pastores, à igreja. Eu sempre digo que esse tipo essa geração, que é uma geração, não apenas que não é meia dúzia aí de ex-pastor, ex-obreiro, não, é uma multidão, No caso de Moisés aqui eram apenas 2, mas que valia para uma multidão, né? Hoje tem um monte de cabeça de bagre aí, me perdoa a expressão, tentando imitar a Deus e levando arrebatado, como diz ali 2 Timóteo 3, 1 ao 9, casas inteiras. Então veja, os primeiros esforços de Satanás foi manifestar-se com muita ira contra os profetas. Primeiro foi contra se opor à verdade, se opor, declarando que aquilo era um engano, um engodo, que eles também faziam. Qual que era o problema de transformar um pedaço de pau em cobra? Isso nós fazemos. E aí o faraó saiu indignado, olha os caras tentando me enganar, isso aí qualquer um faz, desse jeito. Aí no outro dia veio o próprio Moisés, transformou a água em sangue, os magos foram lá e fizeram, o faraó saiu indignado mais ainda. Depois as rãs, aí foi cada vez, a Bíblia diz que o coração de faraó se endurecia. Veja o que está acontecendo hoje nas igrejas, coração duro, o pastor está pregando a palavra de Deus, ele está, isso aí eu faço, isso aí é fácil, o pastor está falando isso aí, mas eu, graças a Deus, não mato, não roubo, eu tiro de letra. Sabe, esse espírito de Janes e Jambres, que é uma coisa que não vai acabar enquanto o Senhor não voltar a buscar a sua igreja, mesmo assim vai continuar nessa terra esse espírito. Então veja só, além de imitar a Deus para poder ganhar a batalha com mais eficácia, ele está realizando uma proeza hoje no meio da igreja. Veja, então tudo começou assim, a partir de Moisés, estou falando, o pecado é desde a fundação do mundo, né? Desde que o homem pecou, melhor dizendo, lá no Jardim do Éden, começou ali a natureza pecaminosa a entrar em ação. Mas a partir de Moisés, né, você vai ver alguns vezes assim, que de Moisés até os profetas, a maneira como Deus trabalhava, e o inimigo também, que o inimigo ele está só de olho, né, para poder imitar. Se ele não consegue de um jeito, ele vai conseguir de outro, ou tentar pelo menos de outro lado. Não conseguiu na 4ª praga,
primeiro conseguiu, o segundo conseguiu, a rã conseguiu também fazer o mesmo. Quando chegou no piolho, não, porque os egípcios, os animais, ficaram infestados de piolho. E aí, dali para lá, do quarto milagre para lá, eles não conseguiram fazer mais nada. E aí Deus começou a mostrar que realmente era Deus, porque cada um desses eram deuses que eram adorados na época. Eles adoravam o Nilo como Deus, eles adoravam um monte de coisas lá, né? Agora, como é que funciona hoje? Alguns anos atrás funcionou assim, bom, já que eles estão conhecendo a Deus, conhecendo a verdade, nós vamos aniquilá-los. E aí o inimigo se levanta, esta geração Janes e Jambres, dentro de uma metodologia já diferenciada. Já que eu não posso imitar, eu vou destruir esse pessoal. Então Satanás veio matando os profetas, sacerdotes, e eu coloquei aqui, além de imitar a Deus para poder ganhar a batalha, além dele matar os profetas, perseguir, né, porque você vai ver que os primeiros esforços de Satanás foi manifestar-se com muita ira contra os profetas também, principalmente os sacerdotes, anciões do povo. Eles foram levados a tribunais mentirosos, época da Inquisição, por exemplo, né? A gente viu assim muitos inocentes sendo mortos porque eles pregavam a verdade. Então Satanás vai se opor contra a verdade usando todos os métodos possíveis. Não deu certo a imitação, vamos matá-los. Mas agora, nos últimos dias, ele está realizando uma proeza no meio da igreja, tirar o pouco conhecimento que o povo adquiriu nesses milênios, nesses milhares de anos que já se passaram. Então, as formas mais sutis e horríveis de pecado moral têm se impetrado dentro das igrejas, por séculos e séculos, manchando a igreja, procurando manchar, né? Como se pudesse manchar, pode manchar uma organização, mas a igreja de Cristo, do qual ele é o cabeça, jamais. Aí você vê denigrindo, falando mal, né? Então a história da igreja, ela sempre funcionou dessa forma. Existe sempre aqueles que estão infiltrados dentro da igreja, a propósito, por incrível que pareça, para poder denigrir. É como aquele funcionário, né, corrupto que entra na empresa para denigrir a empresa na sua totalidade. É como política. O camarada entrou lá para denigrir toda a classe política, médico, toda a classe, e a advocacia. Em todos os lugares existe essa investida da oposição para o mal, né? E durante todo esse tempo, o que o inimigo está fazendo? Ele não precisa tirar mais ninguém da igreja. Dificilmente a pessoa diz assim, olha, eu estou... Antigamente a pessoa se desviava do caminho de Jesus, você já via na mesma semana, a pessoa voltou a beber, a fumar, se prostituir, o cara começou a falar mal de igreja, aquela coisa toda. Hoje não. Hoje as pessoas estão perdidas na casa do Pai, dentro de casa, como aquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Então as pessoas confiavam em Deus, sabe, tinha uma fé genuína. Então, com sutileza, aos pouquinhos, o inimigo foi tirando aquele conhecimento, aquele desejo de servir, aquele desejo de estar na casa de Deus, e continuando lá. Não, estou indo na igreja, Mas esta geração, do qual eu falo, a geração João Batista, eles precisam se posicionar como o próprio João. João podia ser o rei Herodes, podia ser quem fosse, ele chegava a raça de víbora, né? Não estou falando para você sair por aí dentro de uma estupidez, pregando o evangelho, xingando as pessoas, nada disso, mas a eficácia do evangelho, a maneira como o evangelho tem que ser pregado. Quando esta geração Janes e Jambres, ela consegue os seus intentos, os efeitos são devastadores, porque aí você sabe que o pecado não é pecado mais. Então, coisas antigamente que era super pecado, hoje nem pecado é.
Então você vê aquela pessoa que pode tudo, para ele nada de errado, não tem problema eu ouvir música circular, não tem problema eu ir em determinados lugares, não tem problema eu ver certas coisas, para ele tanto faz, entendeu? Porque ele está dentro de uma geração do qual é uma mistura, então de vez em quando é um desejo na alma dele de ele se firmar, aí vem Satanás, vem essa geração, sabe, contra todo aquele pensamento. Então aí você vê o pecado que não é pecado mais, aí você vê dentro da própria organização, né? Você vê a pedofilia, sexualidade exacerbada, homens cometendo todo tipo de pecado sexual, se não bastasse a sede de poder, corrompendo quase tudo e todos, em nossos dias levando casas inteiras, né? Guerras e mais guerras. Então tudo parece muito normal aos olhos daqueles que não conhecem a palavra de Deus como ela é, mas que estão se deixando levar pela eficácia de Satanás. É natural que o homem, como ser caído e corrompido, seja egoísta, cobiçoso, vaidoso, altivo, mas continuar vivendo da aparência de piedade, sabe? Ele diz que não é cobiçoso, diz que não é egoísta, mas na verdade ele é muito. Então essa piedade, aparência de piedade, como o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo. Então isso denota a energia especial que Satanás tem, a resistência à verdade nesses últimos dias. Isso é muito natural. O homem, ele tenta se manifestar, mas não consegue, a não ser aqueles que estão em Cristo Jesus, firmes na fé, negando-se a si mesmo, renunciando a si mesmo. Não é fácil. Aí você vê pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não na sua essência. Outros conhecem a palavra de Deus na sua essência, mas vivem apenas de superficialidade. Quando você vê pessoas que conhecem a palavra de Deus vivendo superficialmente, irmãos, é a pessoa que optou, é que o coração dele já foi cauterizado mesmo, né? E outros não, outros por engano, não sabiam, por isso praticavam aquele tipo de coisa. Quando você vê alguns irmãos em certas práticas, né, tentando enganar, tentando corromper, tentando persuadir as pessoas até a sair da igreja, você vê algumas igrejas, pessoas que começam a denigrir mesmo, falar mal da igreja, aquela igreja que outrora foi uma bênção na vida dele, de repente, de uma hora para outra, mudaram. E mudaram não é simplesmente ele, não, eu não vou ficar mais nessa igreja porque eu penso assim, não me corresponde, eu vou para uma outra igreja, mas ele sai denigrindo, sai falando mal de todo mundo, mostrando o pecado. Irmãos, esta geração Janes e Jambres, ela atinge aspectos terríveis e a pessoa ela não se dá, ela não consegue perceber que ela está dentro dessa geração Janes e Jambres, se opondo a autoridades constituídas, se opondo ao governo. A gente vê isso aí na própria política, no governo, né? Meu Deus do céu, como pode? Tudo a culpa é do presidente. A culpa, eles têm erros, com certeza, né? De família, falam demais. Mas, irmãos, uma coisa você não pode tirar desse governo: o desejo de acertar, o desejo de fazer a coisa certa. Traga isso para dentro da igreja. Mesma coisa, às vezes o pastor, a família do pastor não são perfeitos e não vão ser nunca. Mas se você vê que aquele pastor está procurando fazer as coisas, às vezes até errou, mas errou por ingenuidade, errou porque não sabia fazer, né? Você deve até ajudá-lo. Eu vejo a intenção do nosso presidente em querer fazer, mas nada que ele faz, nada, sabe? Aquela pessoa que se opõe ao governo e eles não sabem que estão se opondo ao próprio Deus, que não foi o diabo que colocou o Bolsonaro, não, meu irmão. Ali foi a vontade permissiva de Deus. Todos os erros, Deus colocou Nabucodonosor, Deus colocou Acabe,
E os Herodes da vida, que foram os governantes, o que você me diz disso? A vontade permissiva de Deus. Mas então foi o diabo. Irmãos, nenhuma autoridade vem do diabo. Toda autoridade é constituída por Deus. Se a pessoa pega esta autoridade e vai usar a bel prazer do inimigo, isso é problema dele. Será que foi o diabo que colocou a Dilma? O diabo colocou o Lula? Não, foi uma autoridade constituída por Deus, mas eles se perderam. Como Bolsonaro pode se perder, como qualquer um. Por isso que a nossa confiança não pode estar nos homens. Agora, nós, a igreja, precisamos se levantar contra esse sistema que está aí, Janes e Jambres, que resiste à autoridade, resiste o que é correto, resiste, sabe? Eles estão procurando fazer, parece, não, mas do nosso jeito é melhor. Os magos tentaram, não, isso aí nós fazemos também. O que o Bolsonaro está fazendo, isso aí qualquer um faz. E por que não fez? 13 anos no poder, por que não fizeram a reforma? Por que não fizeram? Tiveram tudo nas mãos, irmãos, tiveram o poder como ninguém teve até os dias de hoje. Conchavos, balcão de negócio, para realizar coisas neste país que era de ficar de cabelo em pé, mas não. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele vai confundir as pessoas. O poder, ele vai revelar quem as pessoas são na sua essência. O poder não corrompe ninguém, dinheiro não corrompe ninguém, ele vai revelar quem é a pessoa. Ora, é perfeito esses governantes? O Ratinho é perfeito? O prefeito do Rio é perfeito? Não. Esses homens são difíceis muitas vezes, até o jeito da madeira e tudo mais. Só que eu me opor contra essas autoridades constituídas simplesmente, espere, eu não temo a Deus? Claro que não. Se a pessoa temesse a Deus, não faria uma coisa dessa, né? Eu vejo os próprios da própria palavra de Deus, você vê assim, por exemplo, Daniel servindo a Dário. Era um homem que não tinha nada a ver com Deus, mas tinha sido constituído por Deus. Não tinha comunhão com Deus. Nabucodonosor não tinha comunhão com Deus. Mas você vai ver sempre estes homens, por exemplo, José, ele sempre dentro, né, de um posicionamento, dentro de uma posição, sem se corromper, porque ele é de uma geração do qual Deus exigia para o momento. Nós estamos falando da geração de João Batista e Janes e Jambres, né, que se opõe. E João Batista é aquele que prepara o caminho para a vinda de Jesus. E nós estamos preparando a igreja, o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Então os magos do Egito só puderam imitar os servos de Deus vivo em 3 coisas, que a gente já falou, né? Isso está no capítulo 7:12, 7:22, 8:7. Mas quando ele chega ali no capítulo 8, na questão das moscas, eles não conseguem mais fazer mais nada. Então o que eu vejo? Eu vejo que eles estão batendo no governo, mas olha, irmãos, dá até dó. Bate sem misericórdia, tentaram matar e vão, não pense vocês. Agora essa semana aí, colocaram o Bolsonaro como o mandante, ou partícipe, né, da morte da vereadora Marielle. Olha só que coisa terrível. Para julgar para a empresa algo, a pessoa não está bem, é isso aí, não adianta. O que adiantou votar no Bolsonaro, irmãos? Se Deus tirasse o Bolsonaro hoje, o nosso voto já valeu a pena. Porque ontem mesmo a rede esgoto de televisão teve que trazer uma mensagem através do Sandberg que o Brasil melhorou, o Brasil caiu o desemprego, uma proporção pequena, mas caiu. Os índices baixaram, o dólar baixou, porque aconteceu a reforma, foi aprovada a reforma, os investidores estão de olho no nosso país. A Arábia, né, agora vai investir 10 bilhões no nosso país, fábricas vão ser instaladas, então o país tem tudo, mas aqueles que querem o poder de volta, tanto é verdade que quando o próprio faraó perdeu o poder, perdeu a governabilidade, que o povo foi levado para o deserto, ele quis ir atrás.
eles não sossegam nunca, eles querem a corrupção, eles querem viver, sabe, é uma sede de poder, é uma coisa que não tem limite. Você vira aí que eles roubavam, sabe, não é aquela pessoa que rouba para não, é errado, né? Aquela pessoa que rouba para matar a fome do filho, entrou numa fazenda, roubou umas espigas de milho, né? E não concordo também, você também não concorda, mas quando vem esse espírito, sabe, essa vontade de se tornar uma pessoa poderosa, meu irmão, então eu coloquei aqui, nós precisamos pregar a verdade, falar a verdade. Pregar uma meia-verdade é propagar a meia-mentira. Veja, pregar uma meia-verdade é propagar uma meia-mentira. Então aqueles homens estavam ali fazendo, mas era uma coisa tentando imitar Deus. Quando chegou no quarto milagre, por que eles não transformaram areia em piolho? E os outros milagres? E a morte do príncipe? Não conseguiram. Então, porque eles vão até um ponto, chega ali e serão desmascarados, como diz o apóstolo Paulo. Então eu coloquei aqui, uma meia-verdade nunca terá o poder da verdade completa. Um evangelho pregado pela metade nunca terá a eficácia completa. Será sempre um evangelho capenga, sem poder de transformação. Nossa, a igreja está cheia, está bombando. Mas está bombando o quê? Número de pessoas, está entrando dinheiro e transformação, vidas transformadas. É isso, meu irmão. Adianta você ter uma igreja superlotada. Às vezes eu vejo pastores que estão tristes por ter poucas pessoas na igreja, mas veja essas poucas pessoas da igreja, são pessoas convertidas? É João Batista? É a geração de João Batista? Irmãos, cada um daquele ali vale por 100. Claro que a nossa cabecinha aqui, se você puder ver a igreja todo dia saindo pela culatra, né, o povo lá fora, tem que fazer uns 3, 4 cultos por dia, mas e a eficácia do poder de Deus? Não sou contra a quantidade, porque é da quantidade que sai a qualidade, mas para Deus, irmãos, o que Deus exige de nós é uma conversão genuína, é qualidade, é o milagre como ele é. Veja que Moisés fez, aí os sábios fizeram, Moisés fez, os sábios fizeram, Moisés fez, os sábios fizeram, os magos, e aí chegou no quarto milagre, eles caíram feio, porque aí Faraó cobrou deles, e daí? Olha, isso aí não tem como fazer. Como? Ele toca com o cajado na areia e se transforma em piolho? Não, acabou, se esgotou, a varinha mágica se esgotou. Então vai chegar um momento que vai se esgotar esse tipo de coisas, esses movimentos, você vai ver que é só fogo de palha. No fundo você vai ver que o que permanece é aqueles que estão em Cristo, né? Estamos rodeados de nuvem de testemunha, tanto para o bem quanto para o mal. E esse para o mal, não pense você que aquelas pessoas que estão matando, roubando, destruindo, é dentro desse sentido, para o mal, em oposição à verdade. Não sei, mas essa igreja nunca vai. Eu me lembro de uma mulher que saiu lá da igreja de Guarapuava, né? Não, pastor, esse jeito que o senhor faz aí das células, você nunca vai dar certo. E foi uma senhora que quer que dê certo de que jeito? Aí tinha o jeito dela, tem que ser o jeito deles. Não é do jeito do pastor. O pastor pode estar até errado, mas se ele está na palavra de Deus, e por que aquela pessoa não se posiciona naquilo que é, na verdade, né? Então tem que ser do jeito deles, porque do jeito deles, na cabecinha deles, é a maneira como funciona as coisas de Deus. Então o pessoal que olhou e viu Janes e Jambres transformando aquela vara em serpente, isso aí, ó. Você vê aí? Então, os nossos também fazem. Nós também fazemos os nossos cultos. Nós também estamos reunidos na nossa garagem. Nós não precisamos desses líderes, desses cães golosos. Nós não precisamos mais de igreja, porque nós também estamos, irmãos, e a fonte disso são pessoas enganadas.
Eu acredito que aqueles magos não estavam fazendo aquilo, entendeu? Nem por maldade. Eles olhavam a maldade em Moisés, em querer tirar o povo do Egito. Esse cara é um impostor, esse camarada aí está de onda. Então eu vou mostrar para eles que nós também temos poder. Sabe quando o poder paralelo, ele se opõe, né? Um se opõe contra o outro. Então estamos rodeados. O servo de Cristo, que é testemunho da verdade, está rodeado de todos os lados pelo espírito de Janes e Jambres. E é conveniente que recorde este fato. Nós precisamos sempre estar com isso na nossa mente e ter conhecimento inteiramente que o mal pode estar à nossa porta, pode estar dentro da igreja, a oposição dentro de uma sutileza que a maioria vai dizer assim, olha, isso aí é o meu posicionamento, é o meu ponto de vista, eu penso ser assim, não é por maldade. Quando a pessoa está na ignorância, nem Deus leva, né, aquela pessoa no tempo da ignorância, porque ela não sabe. Agora, quando nós somos conscientes, né, assim mediante os atos de falsos religiosos que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Pessoas que fazem coisas aparentemente boas e justas, mas que não têm vida em Cristo em suas almas, nem o amor de Deus em seus corações, nem tampouco o poder da palavra de Deus em suas consciências. Não irão avante, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo acrescenta, porque a todos será manifesto o seu desvario, como foi com aqueles com efeito da insensatez de Janes e Jambres. Então, às vezes você vê aquela pessoa falando de Jesus. Você vê aí algumas organizações, algumas filosofias, algumas religiões. Olha, mas é igualzinho os evangélicos. É igualzinho, mas não é. Mas até fala em línguas, mas não é. Irmãos, você vê pela árvore se conhece o fruto. Então não é, são pessoas que elas estão enganadas, foram enganadas. Então isso tem um ponto muito importante. A insensatez de todos aqueles que não possuem mais do que aparência, mais do que aparência. Eu fico pensando assim, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, mas ele era tão usado por Deus, mas ele era tão bom, mas ele era tão compromissado, ele era até a hora que deixou de ser. Ele era, mas será que era um homem convertido mesmo? Amados, alguém dirá, como pode saber quem é quem nesta história? A palavra de Deus nos revela que pelos frutos conhecemos as árvores. Certamente teremos em nossa vida pessoas que podem até imitar os frutos, mas os frutos só poderão dar outros frutos conforme a sua espécie. Você vê aquela pessoa fazendo discípulo, você vê aquela pessoa procurando levar aquela pessoa em Cristo Jesus, dentro da palavra de Deus, mas ele está ali, vivendo a palavra de Deus. Não manda as pessoas apenas, mas realiza, né? Então os efeitos da eficácia da piedade serão manifestados e nós permaneceremos nas coisas que temos aprendido. 2 Timóteo 3,14. Só aqueles que são ensinados por Deus poderão permanecer firmes, dando frutos eternos. O que é o fruto eterno? Quando você ganha aquela alma passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus, e esta alma agora também vai dar fruto, e o fruto deste ou desta permanece. Então você vê que aquela pessoa em si mesmo já não tem uma natureza divina, ele mesmo não é convertido. Como pode ele ganhar almas, ganhar um fruto? Vai ser um fruto igual à espécie, igual a ele. James e Jambres só conseguiu pessoas iguais a ele, que faziam as coisas no engano ou da forma errada. A geração João Batista já é diferente, porque você vai ver o próprio Jesus falando do primo João Batista, dizendo, olha, não houve entre os nascidos de mulher alguém maior do que João. Ele vem falando bem de João Batista, e João Batista falando, olha, eu batizo com água,
mas há de vir um após de mim que batizará com fogo, com o Espírito Santo. Então não se contradiz, porque um é realmente a aparência do outro, ou vem no mesmo espírito que o outro. Aí você vê uma pessoa que ela não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não é uma pessoa segundo o coração de Deus e está ganhando almas para Jesus. Que tipo de filho na fé vai ser essa pessoa? Parece até bobagem, irmãos. Por isso que a geração que nós estamos vivendo hoje de cristãos é bem diferente da geração de Charles Finney, Moody, dos grandes homens. Eu li uma vez uma reportagem que os que foram salvos pelo ministério de Charles Finney, John Wesley, John Bunyan e outros grandes pregadores da época, eles morreram com 90, 100 anos sem nunca ter se desviado do caminho de Jesus. Porque eles seguiram um padrão, seguiram o pai na fé. Então, às vezes a pessoa diz assim, meu paizinho na fé, e se lembra daquela pessoa com muito amor, com muito carinho. O que eu aprendi mesmo, meu pai na fé, foi com o Senhor. Eu aprendi a servir a Deus dessa forma, eu aprendi a servir a Deus desse jeito, e eu nunca vou esquecer. Claro, porque ficou ali um resultado de uma mensagem, de um trabalho genuíno. Entre estes, tem aqueles que realmente há uma aparência apenas. Claro que existe. Às vezes você tem lá uma família, ou a pessoa tem 5 filhos, um deles, como a gente diz, é a ovelha negra, né? Veio na contramão de todos os outros 4. O pai deu a mesma educação, o mesmo ensino, e a gente não tem, né, o poder nas mãos de dizer assim, não, esse aqui é meu filho, ele vai ser igual a mim, porque ele tem livre-arbítrio. Mas dentro do contexto espiritual, irmãos, isso é muito relevante em vários aspectos. Então você vê aquela pessoa que se opõe dentro da igreja. Deixa eu tocar no assunto aqui muito importante. O fato de você não entender a visão, o fato de você não compreender, de certa forma, o seu pastor, a sua pastora, isso não lhe dá o direito de você se levantar contra. Vai orar a Deus, examina as Escrituras, vê se você não está enganado. O pastor pode estar? Sim. Quantas vezes eu me enganei fui fazer uma campanha, né, e achei que aquilo era tudo o que Deus queria para o momento, serviu de experiência, mas não deu o resultado que nós gostaríamos que desse. A coisa do homem, o homem tem esse poder também de criar, né, de fazer do jeito dele, e Deus, na sua paciência, ele vai até permitir para que a pessoa se entenda, para que a pessoa saiba que ele estava errado. Você acha que Deus não sabia de Acabe quando colocou ele como rei? Não sabia de Sansão, da sua queda com Dalila, quando colocou ele como grande libertador de Israel? Irmãos, será que Deus não sabia de Abraão, que Abraão ia mentir, dizendo que Sara, a futura Sara, era sua irmã? Será que Deus não sabia, Jesus não sabia de Judas e Timóteo? Por que escolheu esses camaradas? Essa é a misericórdia de Deus. Deus sabe das nossas falhas, dos nossos erros. Deus conhece. Será que Deus não sabia, Jesus não sabia que Pedro ia negá-lo durante 3 vezes naquela madrugada? Ele tinha cantado a pedra e tinha falado, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Deus sabe tudo. E por que Deus permite? Por que vem esses escândalos, né? Olha só, e aí as pessoas, por não entender a palavra de Deus, entram na geração Janes e Jambres, passa por lá de lá, ao invés de defender o Evangelho, defender aqueles que fazem a obra de Deus com sinceridade. Eu acredito que existem padres querendo fazer a obra de Deus com sinceridade, pastores, existem médicos, existem professores, existe em todos os segmentos da sociedade aquela pessoa honesta, que aprendeu daquela forma, e ele está procurando levar aquele rebanho, levando aquela pessoa naquele jeito que ele aprendeu.
até que as escamas caem, até que as pessoas digam assim: meu Deus, eu estava enganado, né? Quantas pessoas que durante a vida toda fumando, daqui a pouco, meu Deus, ele só se despertou quando o médico disse: olha, você está com câncer no pulmão, você vai morrer se continuar. E aí a pessoa desperta para a vida. Mas na cabecinha dele: isso não vai acontecer comigo, eu não estou matando, estou comprando com o meu dinheiro, eu sou forte, né? Então a geração de João Batista, que deve ser a nossa, preparando o caminho dentro da eficácia do poder de Deus, dentro do Evangelho, o Evangelho puro, né? Porque nós temos que ter o Evangelho puro em nós para poder ser puro sangue, né? Você já viu de raças? Essa é uma raça pura, né? Quando a Bíblia fala de eleitos, está falando de uma eleição nobre, de pessoas que realmente são fiéis a Deus, procuram servir a Deus em espírito e em verdade. Podemos resvalar, podemos até mesmo pecar, sim, mas o pecado é um acidente. Não vivemos mais na prática do pecado, ou nessa dúvida: será que realmente Jesus é o único Salvador? Será que não tem outro? Irmãos, essa geração, Janes e Jambres, que se opõe contra a verdade, que se opõe contra o propósito de Deus, que se opõe contra a igreja do Deus vivo, ela é muito sutil. Ela vai trabalhar no campo da dúvida, sabe? Sempre levando as pessoas dentro de um pensamento que a pessoa sempre está olhando assim com desconfiança. Olha aí, ó. Moisés fez, que legal, mas os magos também fizeram. Agora, eu fico do lado do qual? Mas esse Moisés é muito radical. Os dois magos eu conheço. Então, entre Moisés e os dois magos, o que você acha que Faraó, porque saiu da presença deles irado? O cara vem para cima de mim com esse negócio de que Deus falou com ele. Às vezes o pastor diz assim: irmãos, Deus falou comigo. E quando a gente se fala assim, Deus falou comigo, não quer dizer que é uma voz como o som de água. Cada ser humano sabe uma maneira como Deus fala com ele. É uma coisa muito particular. Ele não está mentindo. Deus falou comigo. Deus tem jeito de falar comigo, irmãos, que pode não ser o jeito que Ele fala com você. Então tem pessoas que eles querem que Deus fale da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo jeito. Então Deus havia falado com Moisés de um jeito, Moisés falou com Arão a respeito do que Deus falou para ele. Arão acreditou, seu irmão, 3 anos mais velho. Deus poderia ter procurado o próprio Arão, que seria sumo sacerdote, o líder supremo, mas não. Deus primeiramente foi lá falar com Moisés: Moisés, eu quero que você faça assim, assim, assim. Primeira coisa, eu não posso, sou pesado de palavras. Então levante o teu irmão, Arão, e vocês vão fazer uma obra, vocês vão fazer uma missão. Só que vocês vão ter dificuldades. Essa missão continua hoje, dentro de casa, dentro do trabalho, na faculdade. Aonde você for, você vai ter oposição. Não se preocupe com a oposição. Não se preocupe. Se eu pudesse falar com o Bolsonaro um dia, eu ia dizer para ele assim: agradeça a Deus pela oposição, porque é através da oposição que vai aparecer quem de fato você é. É os contras. Irmãos, todo mundo bater palma para o que a pessoa faz. Agora, o que não se pode fazer é deixar de reconhecer as coisas boas que aquela pessoa está fazendo. Porque você vai em qualquer país que até a oposição ele elogia quando a pessoa acerta. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil tudo que fizer de bem, aquilo foi uma coincidência, aquilo é louvor do próprio fulano ou da classe social. O governo não existe, entendeu? Então às vezes você vê lá a igreja crescendo, sim, porque Deus está usando as pessoas, Deus está usando o pastor. Então quando você vê essas pessoas se opondo a você, 2 coisas: ou Deus está com você,
Por isso está incomodando. O que incomodou o faraó? O que incomodou aqueles magos a querer fazer igual? A oposição, porque o bem chegou e o mal tem que continuar instalado. O mal tem que continuar, porque se o bem chegar e o mal disser, tudo bem, estamos saindo, vamos embora. Tanto é que naquela passagem sobre o endemoniado de Gadareno, né, depois o Senhor vai falar, olha, eles vão sair, mas eles não se dão por vencidos. Eles vão dar uma volta em terras longínquas e aí voltam com mais 7. Por quê? Eu não vou deixar a casa que durante muito tempo... Então, meu irmão, pode ter certeza, essa casa chamada Brasil, esta casa chamada sua casa, o seu lar, ou esta igreja, o inimigo pode dar uma afastadinha, vai longe, daqui a pouco ele volta porque ele quer reinar, ele quer o lugar dele. Que o Senhor nos ajude e que a eficácia da piedade se espalhe mais e mais nesses últimos dias, para que nós levantemos esta bandeira do Evangelho pleno, do Evangelho saudável, do Evangelho sem rodeio, né? O que me deixa triste, irmãos, são essas pessoas, né, desta geração, Janes e Jambres, que colocam todo mundo no mesmo saco, todo mundo no mesmo caixote, que não existe mais, acabou, agora esses pastores são todos ladrões, são cães gulosos, eu repito, são, meu Deus, será que essas pessoas realmente não estão sendo usadas pelo diabo e elas não percebem? Claro que sim. Porque em qualquer segmento da sociedade, irmãos, em qualquer segmento da sociedade tem as pessoas honestas. Qualquer segmento. Tem o político honesto, sim. Tem o prefeito honesto, sim. Tem o vereador honesto, sim. Trabalhando pelo povo, sim. Tem o padre honesto, sim. Tem o pastor honesto, sim. Então, a pessoa ela é tão diabólica em si mesma, ela está tão envolvida com esse espírito de Janes e Jambres, entendeu? Que eles não conseguem ver isso, sabe? Mas eles conseguem um tempo, talvez um bom tempo, logo cai, porque é bíblico. Logo eles vão ver a besteira que eles fizeram e na eternidade, porque serão julgados, né? Essa é a nossa esperança e esse é o nosso desejo, que essas pessoas sejam julgadas naquele grande dia como aqueles que não fizeram nada para Jesus, só atrapalharam a obra de Deus. O que esse Jambres e Jambres está fazendo ali? Atrapalhando uma obra que Deus queria fazer, fazendo os mesmos sinais, atrapalhando literalmente. Não vai tirar não, Faraó, não acredita nesse homem não, esse homem é doido. Esse Moisés aí nós já conhecemos, é um assassino, matou egípcio. A Bíblia não fala que nesse momento foi tocado esse assunto, mas o que tentaram denegrir. Quer ver nos bastidores depois, Moisés e Arão saíram, qual foi a conversa de Faraó com os sábios, com esses magos? Não, Faraó, fica tranquilo, isso é impostor, chegando aí, isso aí é libertador coisa nenhuma, isso é um bananão aí, ficou aí 40 anos, ficou louco no deserto, esse cão guloso está querendo tirar aqui para montar a nação dele, levando ainda mais os trabalhadores, nada disso. No outro dia aparece Moisés de novo, fizeram o mesmo milagre que Moisés fez. Então às vezes as pessoas dizem, não, isso aí é assim mesmo, o pastor lá está enganado, eu vou orar por você e Deus abrir as portas para você. Irmãos, e parece que faz igualzinho também, parece, às vezes o pastor ora, a porta não abre. Aquela pessoa que não está ligada com Deus faz lá uma reza, um mantra e as coisas acontecem. Mundo espiritual, meu irmão. Se você conhecer o mundo espiritual, você vai lá em certas denominações, em certos lugares, que o milagre acontece na hora. Mas é isso que eu quero. Você quer um comprometimento com as trevas? Um dia eu vi uma banda dizendo o seguinte, Deus é muito demorado. A gente pede para Satanás, Satanás é mais rápido, atende com mais facilidade. Claro que sim. Ele tem pressa?
O que ele puder, se você quiser passar para o lado dele mesmo, se você for uma figura que ele vê que pode lucrar com você, que Satanás não dá ponto sem nó, não. Ele não vai mexer com cachorro morto. Ele sabe que se você tem um potencial, um grande propósito, porque a gente quando nasce com a marca no mundo espiritual, se ele puder investir, se ele puder levantar você para arrebentar mesmo a boca do balão. Ele fez isso com vários cantores, fez isso com vários artistas, pastores, sem precisar tirar ele da igreja. Vendeu-se para o sistema. Eu concordo que existe pastores que se vendem, porque essas duas gerações, ou você está numa ou está na outra. Eu espero que você esteja na geração João Batista, aquele que fala, poucas pessoas querem lhe ouvir, poucas pessoas querem estar do teu lado. É mais fácil estar do lado daquele pastor malandro que não nos cobra tanto, que não nos pede tanto, que não exige tanto, que você é mais um na multidão. Eu vejo que as pessoas, principalmente nas igrejas pequenas, os pastores têm maiores facilidades, né, de cobrar das pessoas. Pô, meu irmão, não veio na quinta-feira, senti tua foto no domingo. E tem pessoas que nem isso não querem ser cobrados, né? E tem aqueles que realmente estão lá para somar no reino de Cristo, para fazer a obra de Deus com alegria e tudo mais. Irmãos, eu fico por aqui, o horário já avançou, mas que você tenha essa liberdade, dá liberdade ao Espírito Santo de viver esta geração João Batista, preparando, repito, o caminho, porque Jesus está voltando. Assim como João Batista preparou, era o machado, era a marreta de Deus, né? A voz que clama no deserto. A questão até da alimentação era diferente. A alimentação de João Batista era diferente de todos os outros profetas, de todas as outras pessoas da sociedade. Ele comia mel e uma planta que eles chamavam gafanhoto silvestre. Alguns dizem que era gafanhoto mesmo. Seja como for, ele comia diferente. Isso traz para nós, no sentido da palavra de Deus, do que você tem se alimentado para se suster diante de uma geração terrível como Janes e Jambres. E olha que João Batista tinha muitos seguidores. Ele era um homem de oração, tanto é que os próprios discípulos do Senhor Jesus disseram assim, Jesus, tu és o nosso mestre, ensina a gente a orar como João ensinava os dele. Então João fazia diferença na sociedade. Olha, tão bom, né, quando a pessoa chega para você assim, pastor, vamos fazer o trabalho que a igreja tal está fazendo, está dando certo, pastor. O que o senhor acha? Puxa, que legal, vamos fazer. Ou às vezes não, dentro da nossa visão não funciona dessa forma. Cada igreja tem um jeito de trabalhar. Então não vai jamais ignorar as pessoas, porque é naquele jeito. Você vê a Igreja Batista, tem o trabalho deles. Assembleia de Deus, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Quadrangular, Presbiteriano. Cada um tem um jeitinho de trabalhar no reino de Deus. Mas todo esse trabalho somado conduz a uma grande obra que está sendo realizada nesta terra. Então que você saia desta geração Janes e Jambres, que tenta imitar, que tenta se opor, e você venha, de certa forma, em nome de Jesus, trabalhar dentro da geração João Batista. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai eterno, Pai querido, Deus das luzes, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, declarando a Deus que são duas gerações distintas, uma se opõe à outra, e nós devemos tomar, meu Deus, o cuidado. Precisamos crer, Senhor Deus, que esta geração João Batista mudará, Senhor, toda a sociedade. Foi assim na época de João Batista, de Jesus, há de ser assim na nossa época, Senhor. E quanto mais perto está o arrebatamento da igreja, muito maior será a eficácia do inimigo, tentando persuadir as pessoas a viver um evangelho light, um evangelho sem compromisso, um evangelho
do qual as pessoas optaram em viver ele do jeito dele, da forma como eles bem pretendem. E isso é errado, meu Deus, muito errado, porque nós devemos viver o evangelho que o Senhor nos propõe, viver esta palavra bendita, se opondo sim a Janes e Jambres, que tentam enganar casas inteiras, nações inteiras. É o sistema, continua sendo o mesmo, um sistema babilônico, um sistema do entretenimento, um sistema do faz de conta, um sistema do camaleão, aonde são adaptáveis, meu Deus, ao mundo, às coisas do mundo, amantes de si mesmo. Querido Deus, nós como lemos 2 Timóteo, meu Deus, no capítulo 3, versículo 1 ao 9, onde ali fala completamente o que seria nos últimos dias: homens amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, arrogantes, detratores, homens, meu Deus, contra os pais, imorais, sádicos, meu Deus, tudo o que realmente está acontecendo na nossa sociedade. Eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê condições de vivermos esta palavra bendita. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em conformidade à Tua palavra. É a nossa oração, nosso pedido, em o nome de Jesus, para todo sempre. Amém e amém.